Olá, bem-vindo a mais uma videoaula de VD Max. Nessa videoaula, irei fazer uma breve demonstração do programa VD Max 3.0 Marceneiro. Para quem ainda não conhece o VD Max Marceneiro, ele é um programa completo, pois com ele é possível criar módulos personalizados, projetar o ambiente em 3D, elaborar orçamentos e o plano de corte das chapas. Nessa videoaula, irei fazer uma demonstração das principais ferramentas. A primeira ferramenta que irei falar é o método construtivo. Para acessar essa ferramenta, clique no menu Marceneiro e selecione Método Construtivo. O método construtivo é onde são definidas propriedades de montagem dos produtos. Essa ferramenta é dividida em três partes. A primeira é a configuração das medidas padrões. Para configurar, basta navegar pelas abas e preencher as variáveis que estão do lado direito com a medida desejada. É possível configurar altura de cozinha, profundidade de cozinha, dormitórios, construção de gaveta, folga das portas de cozinha e dormitório, tamanho do puxador perfil, ripas para as portas de vidro com madeira e o tamanho da moldura das portas de alumínio. E por fim, as espessuras e bordas dos elementos. Para configurar as espessuras e bordas, basta selecionar o elemento, inserir a espessura e o local onde deseja aplicar a borda e clicar em aplicar. Essa configuração pode ser feita em grupos. Basta selecionar o grupo, inserir a espessura e o local onde deve ser aplicada a borda e clicar em aplicar. Clicando em concluir, você será direcionado para a segunda parte da configuração do método construtivo. A segunda parte é onde configuramos a montagem de cada grupo de produtos. Basta visualizar o tipo de produto e escolher como ele será montado, clicando sobre as opções que estão do lado esquerdo. Por exemplo, para um balcão de cozinha, é possível configurar se a base será total, ou seja, por baixo das laterais, ou entre laterais. Também é possível configurar as travessas, se será na horizontal, horizontal, horizontal vertical, vertical vertical e vertical horizontal. O fundo também pode ser configurado. Ele tem a opção interno e externo. E como ele deve ser montado? Quanto que deve ter de avanço sobre as laterais, sobre a base e o topo. Esse processo deverá ser repetido para cada grupo de produto. A terceira parte é totalmente automática. É onde o programa irá recriar todos os módulos editáveis. O ideal é configurar o método construtivo para o seu padrão de uso e modificá-lo apenas se necessário. Caso queira criar alguma peça fora do padrão definido, existe a possibilidade de alterar o método construtivo apenas de uma peça, diretamente na tela do Criar Peça. Após encerrada a configuração do método construtivo, o VD Max irá recriar toda a biblioteca de módulos editáveis. Esses módulos estarão configurados de acordo com as definições que foram preenchidas no método construtivo. Por serem editáveis, você poderá alterar as medidas. Para isto, basta selecionar a peça, clicar na ferramenta Propriedades do objeto, que se encontra do lado direito da tela, preencher a medida desejada e clicar no botão Atualizar. A próxima ferramenta que irei demonstrar é a ferramenta Criar Peça. Para acessá-la, clique no menu Marceneiro e selecione a opção Criar Peça. Note que existem várias opções de peças. Selecione o tipo da peça desejado. Neste vídeo, irei demonstrar como criar um balcão de 1,20 m de largura com 2 portas e 4 gavetas. Portanto, irei selecionar a opção Cozinha, Inferior,
normal. Será apresentada uma janela onde eu devo inserir as medidas da peça que desejo criar. Note que os campos altura e profundidade já vêm preenchidos com o valor padrão, que foi definido no método construtivo. Porém, é possível inserir outro valor. No meu exemplo, irei alterar apenas o campo largura para a medida de 1.200 e clicar em OK. O VD Max irá abrir a ferramenta de criação de módulos personalizados. Essa janela é dividida em 4 partes. No topo, temos as ferramentas de movimentação de cena e componentes, além das ferramentas método construtivo, que é representado pelo ícone de uma engrenagem e permite a alteração do padrão de construção da peça que está sendo criado. O último ícone é um botão Reset, que irá ignorar todas as alterações feitas no módulo. Do lado esquerdo, temos os componentes estruturais, como divisões verticais e horizontais, máscaras de forno e fogão, além de gavetas e portas. Na parte inferior da tela, temos as vistas padrões, botão para ocultar as elevações e as frentes, além dos campos com as medidas e posições do componente selecionado. Do lado direito, temos os acessórios internos. Agora, eu vou iniciar a construção do meu balcão de 2 portas e 4 gavetas. Primeiro, irei inserir uma divisão vertical. Para isso, basta clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone divisão vertical e arrastar para dentro do módulo. O VD Max irá me perguntar em quantas partes desejo dividir o meu vão. Neste caso, irei dividir em 2 partes. A segunda pergunta que será feita é se eu desejo dividir o vão em partes iguais. Neste caso, irei clicar em Não. Como eu escolher não dividir o vão em partes iguais, o VD Max está perguntando qual será a medida do meu primeiro vão. No meu caso, irei fazer um vão de 400 mm. Note que o VD Max utilizou a divisão vertical inserida para dividir o meu vão em 2 partes. Agora é só inserir as gavetas e as portas. Vou começar pelas 4 gavetas. Basta arrastar e soltar o ícone de gaveta externa sobre o vão para que seja exibida a janela de inserção de gaveta. No campo Número de gavetas, vou digitar 4 e clicar em Inserir. O VD Max está me perguntando se desejo inserir todas as gavetas com a mesma altura. Vou clicar em Sim. Agora terei que configurar as medidas para a construção do meu corpo de gaveta. Note que o VD Max irá preencher os campos com as propriedades que foram definidas no método construtivo. No meu caso, irei manter o corpo de gaveta padrão. Esse processo deverá ser repetido para todas as demais gavetas. Agora eu vou inserir 2 portas no meu outro vão, então eu vou arrastar o ícone Porta para o meu vão. E a janela que será exibida, irei selecionar 2 portas e clicar em Inserir. Eu também posso inserir uma prateleira interna nesse segundo vão. Para isso, eu vou clicar no botão Ocultar portas, arrastar a prateleira no meu segundo vão, dividir o vão em 2 partes iguais e clicar em Mostrar portas. Pronto! Agora que meu módulo está criado, eu devo decidir se vou salvá-lo em minha biblioteca ou apenas salvá-lo no meu projeto. Se eu clicar no botão Salvar, meu produto poderá ser utilizado apenas no projeto atual. Para salvá-lo na minha biblioteca, eu terei que inserir uma descrição no campo Grupo e clicar no botão Salvar e incluir na biblioteca. Veja que o meu balcão já foi inserido no meu projeto. Além disso, foi criado um grupo chamado Pia. Como essa peça foi criada por mim, ela não será editável e seu método construtivo ficará engessado. Portanto, caso eu altere o método construtivo, essa peça ficará com a forma de construção antiga. Apenas os módulos editáveis terão os seus métodos construtivos atualizados. Agora eu vou demonstrar como é simples criar um módulo novo a partir de um módulo já existente, editando meu balcão criado. No meu balcão, eu vou inserir uma basculante invertida e um gavetão, no lugar das minhas 2 portas. Primeiro eu vou selecionar o módulo e clicar no botão Alterar módulo. Depois eu vou apagar as minhas 2 portas. Como eu inseri uma prateleira interna, eu devo apagá-la.
pois para dividir o meu vão eu irei precisar de uma divisão horizontal. Agora eu vou inserir uma divisão horizontal dividindo o meu vão em duas partes iguais. Na parte de baixo eu irei inserir uma gaveta. Vou alterar o meu corpo de gaveta para receber laterais e traseiros maiores. Agora eu vou inserir uma porta basculante invertida. Pronto, o VD Max criou um novo produto baseado na estrutura de um produto já criado. Basta agora decidir se desejo salvá-lo apenas no projeto ou se vou salvar e incluir na minha biblioteca. No meu caso, eu vou salvar e incluir na minha biblioteca. Perceba que o balcão foi alterado no meu projeto. Além disso, no grupo Pia, agora eu terei os meus 2 balcões salvos. Também é possível modificar a posição do puxador do meu gavetão. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o módulo e clicar em Posicionar puxador. Selecione a porta que deseja alterar a posição e marque a posição desejada. Pressione OK para finalizar. Diferentemente dos demais softwares da família VD Max, o menu modelo do marceneiro não serve para modificar as cores dos módulos, e sim para alterar alguns padrões de peças, como tipo de porta, puxador e pés. Quando o modelo é definido pelo menu do programa, o VD Max irá considerar que todas as peças do projeto receberão o modelo selecionado. Caso queira alterar o modelo de uma peça individualmente, utilize a ferramenta Definir Modelo, localizado na barra lateral Propriedades do objeto. Neste exemplo, eu defini todas as peças com porta, modelo, puxador, perfil e apenas uma basculante com porta e puxador de vidro. Aplicar materiais nos módulos do VD Max Marceneiro é uma tarefa bastante simples. Primeiro, localize o material que deseja aplicar na biblioteca de materiais. Depois, arraste o material sobre o módulo. Será exibida uma janela para configurar aonde o material será aplicado. Primeiro, selecione em qual espessura o material será aplicado. No meu módulo selecionado, eu tenho 3 espessuras, 6, 15 e 18. Vou deixar todas as espessuras marcadas. Depois eu tenho que escolher em qual tipo de produto irei aplicar o meu material. As opções são: tudo aplica o material em caixaria, portas e painéis. Portas aplica o material apenas nas portas. Corpo aplica o material na caixaria do módulo. E painéis aplica o material apenas nos painéis. Por último, eu devo selecionar uma das 3 opções de aplicação. A primeira irá fazer a aplicação do material em todos os módulos do meu projeto. A segunda irá fazer a aplicação apenas no módulo que está selecionado. E a terceira é para aplicar em algum elemento específico do meu módulo, como por exemplo, apenas na base. No meu exemplo, eu irei aplicar o material em todas as portas de 6, 15 e 18 mm a todos os módulos do meu projeto. Então eu vou clicar em Aplicar a todos os módulos do projeto as portas. Note que todas as portas do meu projeto ficou com o material selecionado aplicado. Apenas a frente de vidro não recebeu material, pois o material aplicado está configurado como madeira. Portanto, não pode ser aplicado em porta de vidro. Para alterar a cor de uma porta de vidro, escolha um material do tipo vidro, como por exemplo Sinex. E repita a operação.
Agora, todas as minhas portas de vidro do projeto vão estar com esse vidro carmino que foi aplicado nessa frente desse módulo. Existem duas formas de associar ferragem no VD Max. A primeira é clicando com o botão direito em uma peça que está inserida na cena e selecionando a opção Associar ferragem. Selecione a ferragem na tabela à esquerda e clique no botão Incluir. Entre com a quantidade de ferragens e pressione Salvar. A segunda forma é clicando com o botão direito do mouse sobre a miniatura do módulo na biblioteca e clicando em Associar ferragem. O procedimento para cadastrar é o mesmo. Selecione a ferragem, clique em Incluir e entre com a quantidade. A diferença entre a primeira e a segunda forma é que quando a ferragem é associada na miniatura, o VD Max irá definir essa ferragem como padrão para o módulo, ou seja, sempre que o módulo for inserido em uma cena, as ferragens já estarão configuradas. Agora, se a ferragem for aplicada a uma peça da cena, o VD Max irá entender que essa ferragem serve apenas para essa peça nesse projeto. Para elaborar orçamentos no VD Max, primeiro você deve cadastrar o custo da sua matéria-prima. A maneira mais rápida de cadastrar o seu custo é pela ferramenta Pedido. Clique no sétimo ícone da barra de ferramentas e entre com a senha. Por padrão, a senha é 123, porém essa senha pode ser modificada. Note que todos os valores dos produtos são apresentados como link de internet. Para alterar o valor de custo, basta clicar no link e digitar o novo valor. No caso de chapas, o valor digitado deverá ser o do metro quadrado e não o valor da chapa. Também é possível acessar o cadastro do material clicando no código do material, facilitando assim a alteração do cadastro. Depois de cadastrar o valor de custo de todos os itens, você deve incluir uma margem para a venda. Acesse a ferramenta Cadastro, clique em Loja e insira o seu markup para venda. Clique em Atualizar. Para definir o seu markup, leve em consideração algumas variáveis, como mão de obra, fretes e montagens. Para visualizar o orçamento, clique no sexto ícone da barra de ferramenta. O orçamento será o valor de custo do pedido vezes o seu markup digitado. A última ferramenta que irei demonstrar nessa apresentação é o plano de corte do VD Max. Antes de utilizar o plano de corte, é necessário salvar o projeto. Então eu vou salvar o meu projeto. E para acessar essa ferramenta, abra o pedido. Clique no sétimo ícone da barra de ferramentas. Senha 123 é a padrão. Clique no menu Relatório, Plano de Corte, VD Max. Note que o VD Max já encaminhou o arquivo de projeto para o plano de corte, porém há a possibilidade de cortar mais de um projeto ao mesmo tempo. Para fazer essa demonstração, eu irei alterar o material das portas do projeto atual e salvar em um novo projeto. Portanto, eu vou fechar o meu plano de corte, fechar o meu orçamento e aplicar um novo material. Agora eu vou salvar em um novo arquivo. Vou entrar novamente na ferramenta Pedido. E acessar o plano de corte.
Para selecionar mais de um projeto, eu clico em Selecionar projeto. Marco os 2 projetos e clico em Selecionar projetos. Agora eu tenho 2 projetos na minha lista de projetos. Verifique se as configurações de corte estão corretas. Essas variáveis podem ser alteradas clicando no botão Alterar configuração. Para criar o plano de corte, clique em Otimizar plano de corte. O quadro à direita representa minha chapa. Note que nesta chapa eu tenho peças em amarelo e azul. Essas cores identificam o meu projeto. Abaixo temos o quadro Resultado. Basta selecionar a chapa para visualizar como ficará o corte. Agora eu vou demonstrar como ficará a impressão desse plano de corte. Para acessar a impressão, clique no botão Imprimir plano de corte. Existem 3 formas de impressão: completo, para imprimir todas as chapas do plano de corte; material selecionado, irá imprimir apenas o material selecionado, que nesse caso é o MDF branco de 15 mm, e a chapa selecionada, que irá imprimir apenas a chapa que está selecionada, que nesse caso é a chapa 4 de 16 peças. Além disso, temos 2 tipos de relatório. A primeira opção, o diagrama de corte e a lista de peças, saem na mesma página. Já na segunda, o diagrama de corte sai sozinho na página e a lista de peças no final do relatório. No meu exemplo, eu vou selecionar a impressão completa e o diagrama de corte na mesma página. Agora, é só clicar no ícone Impressora para imprimir o seu plano de corte. Existem algumas informações importantes que devem ser destacadas na minha impressão. A primeira é que, como foi otimizado mais de um projeto ao mesmo tempo, é normal existir peças de projetos diferentes na mesma chapa. Por isso, existe a coluna Projeto na lista do plano de corte. Note também que quando a borda está configurada no VD Max, aparece linhas pontilhadas indicando a posição da borda no diagrama de corte, além de um quadro com linhas mais escuras na lista de peça. Agora eu vou demonstrar como é feita a impressão de etiquetas do plano de corte. Para imprimir etiquetas, basta clicar no botão Imprimir etiquetas. Assim como a impressão das chapas, existem 3 formas de imprimir: todas as chapas, apenas o material selecionado ou apenas a chapa selecionada. Vou imprimir todas as chapas. Agora você deve selecionar o layout da etiqueta. O VD Max já vem configurado com 3 layouts de etiqueta padrão Pimaco. Essas etiquetas são facilmente encontradas em qualquer papelaria. Além disso, elas podem ser utilizadas em impressoras convencionais. Caso queira definir o seu próprio layout de etiqueta, também é possível. No meu exemplo, eu vou imprimir utilizando o padrão Pimaco de 14 etiquetas. Basta selecionar o layout e clicar em Imprimir. Pronto, as etiquetas foram criadas. Agora é só imprimir clicando no ícone Impressora. Note que a etiqueta possui algumas informações importantes, como, por exemplo, o nome do projeto, a chapa, a descrição da peça, as medidas e, por fim, o ID, que representa o número dessa peça no relatório do VD Max. Quando a etiqueta tiver fita de borda, será representada na etiqueta da seguinte forma: @B para a fita de borda na base, @R para a fita de borda do lado direito, @L para a fita de borda do lado esquerdo e @T para a fita de borda no topo. Nesta demonstração, eu configurei fita de borda apenas nas laterais, nos lados direito, esquerdo e base. E aí, gostou do VD Max Marceneiro? Para adquirir o nosso programa, acesse o site vdmax.com, clique no link Loja Virtual. Nessa página, você terá o valor do software e as condições de pagamento. Basta escolher se a compra será feita por PayPal ou PagSeguro. Bom, eu vou encerrar essa apresentação por aqui. Existem muitas outras ferramentas no VD Max Marceneiro que irei deixar para um próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para receber mais vídeos de VD Max.